Boa tarde a todos. Vamos dar sequência à nossa série de entrevistas. Nós descobrimos. Oi, Tatiana, olha a Tatiana entrando aí. Oi, tudo bom? Que muito mais do que entrevistar as pessoas, a gente está conectando as pessoas, pessoas que estão distantes, pessoas que seguiram carreira em outros países, em outras cidades. Está sendo uma experiência, um registro maravilhoso. Nós vamos agora entrevistar a doutora Juni Favarin, que vai contar a sua história na cirurgia plástica, os caminhos que ela seguiu e como está a relação dela com o Covid-19, o enfrentamento ou não da pandemia. Juni, é com você. Obrigada, Felipe. Antes de começar, né, a contar a minha história, eu queria agradecer o convite, agradecer a Neta, a você, eu vi o André, o José, a Tati, que é minha contemporânea de residência. Eu acho que é bem legal. Essa palavra que você usou de conectar, eu acho que é a palavra certa. Eu acho que eu não te via, Tati, já fazia quanto tempo? E a gente está se vendo agora no Zoom, né? Então, Que legal. legal. Então, Juni, é um prazer ter você aqui com a gente. E eu vou pedir para você começar o nosso bate-papo contando um pouco da sua história. Como você começou, aonde você fez o seu curso de medicina, como foi a sua formação na cirurgia plástica e por que que você foi parar em Santa Catarina? Porque você deu uma passeada pelo Brasil, né? pois é, na verdade, a minha intenção é chegar no Chuí, né? Mas por enquanto não estou em Santa Catarina. Então, eu nasci em Belém, no Pará. Meus avós são orientais, são imigrantes, e eles nasceram no interior do Amazonas. A minha mãe conheceu meu pai na faculdade de Direito, eles são advogados, e eu nasci em Belém, fiz todo o meu ensino básico, fiz a minha faculdade em Belém, eu fiz Federal do Pará. Eu me formei em 99 e o meu sonho era ir para São Paulo fazer residência quando eu estava na faculdade, porque São Paulo era a meca da medicina lá em Belém. E aí eu juntei minhas malinhas no final de 99, início de 2000, fui para São Paulo. Prestei prova em vários serviços e na época eu fiz residência de cirurgia geral no IANSP. Quando eu terminei a residência de cirurgia geral, eu ia fazer uma outra especialidade que não era plástica. E aí eu desisti, estudei um ano, fiz prova novamente e passei em outros serviços e escolhi ficar no Brigadeiro, no Hospital Brigadeiro que tinha cirurgia plástica. Inclusive a Tatiana é minha contemporânea daquela época. E aí na residência, eu acho que foi a decisão mais acertada que eu fiz na minha vida, porque quando eu entrei no Brigadeiro, eu estava matriculada em outro serviço. E aí eu resolvi trocar o outro serviço pelo Brigadeiro, porque eu achei que tinha um movimento cirúrgico maior, porque tinha mais leito na enfermaria, então a gente ia operar mais. E aí, não só tive uma ótima formação no hospital, como eu conheci o meu marido na residência. E acho que a gente começou a namorar em tempo recorde, acho que em um mês a gente começou a namorar, depois que ele entrou no serviço. E a gente continua namorando até hoje, né? E eu tô em Santa Catarina porque eu casei com Catarina. Então, os catarinas, eles são muito bairristas, eles não saem daqui. Então, eu acabei migrando, né? Então, eu acho que até eu me aposentar, até eu ficar velhinha de cabelinho branco, eu acho que eu tô no Chuí, viu? Conta um pouquinho pra gente como que é a prática de vocês aí, porque quem te conhece sabe que você e o Edu têm um movimento cirúrgico muito grande, vocês têm um volume cirúrgico grande. E eu queria que você contasse para o pessoal como que vocês dividem a sua prática, qual é a porcentagem de reparadora, quanto que é estética, se vocês têm movimento de convênio, se é particular, como que vocês organizaram a prática de vocês por aí? Pois é, além de mudar de cidade, eu me vi numa situação nova. Eu vim para uma cidade do interior de Santa Catarina. Criciúma é a maior, assim, não é uma cidade tão pequena, mas ela não é um polo, igual as cidades do norte do estado, como Blumenau e Joinville. Tem em torno de 200 mil habitantes aqui, mas é a maior cidade do sul de Santa Catarina. Eu estou a mais ou menos uns 200 quilômetros de Florianópolis. Eu estou bem no meio do caminho, eu estou a meio caminho de Porto Alegre e a meio caminho de Florianópolis. Então, numa cidade dessas, você acaba focando no consultório privado, né? E no consultório privado, a tua prática acaba sendo cirurgia estética. A gente tem reparadora,
porque nos municípios vizinhos, aqui é uma região que tem muita gente de pele branca, e a agricultura é muito forte aqui em vários municípios. Então, aqui tem uma incidência muito grande de câncer de pele, então a gente faz bastante. No início, a gente fez algumas reconstruções de mama, porque também tem uma incidência até relativamente alta de câncer de mama aqui. Mas a prática do consultório, eu te diria que assim, é 90% cirurgia estética, e o carro-chefe do consultório são as cirurgias corporais. Está aumentando o número de cirurgias faciais, blefaroplastia, cirurgia de face, mas o forte do consultório ainda são as cirurgias corporais. Conta pra gente um pouco, Juni, como que tá a casuística de Covid aí em Criciúma, que é um lugar pequeno, a gente não sabe muito como que é o fluxo de pessoas por aí. O hospital fechou? Não fechou, a clínica tá fechada. Como que aconteceu por aí? Pois é, o dia que a gente fechou o consultório, é porque cada estado teve uma logística diferente, né? Então, aqui em Santa Catarina, eu lembro que foi no dia 16 de março. O Eduardo estava no centro cirúrgico operando, acho que era uma cirurgia pequena, e ele me ligou. Eu estava em casa com o Enzo ainda estava tendo aula no colégio, e aí ele disse assim: amor, vamos fechar o consultório. Teve um anestesista que positivou para Covid. Aí, sabe, cai que nem uma bomba na tua cabeça, porque você acha que você está num lugar menor e você tá protegido, né? E aí, aí eu comecei a ligar para o consultório, pedir para as meninas, para as minhas funcionárias começarem a remarcar paciente, deixar só os pacientes que estavam em pós-operatório recente, aquela confusão. E no final, ele não estava positivo, ele foi para a contraprova, ele não era positivo, mas a esposa dele positivou. Então, aqui no Sul, não tem tanto movimento, não tem tanta migração, tanta movimentação de pessoas como tem aí em São Paulo, né? Aqui tem mais em Florianópolis, que é onde tem a maior parte dos casos. E mesmo assim, não é tanto assim. Aqui em Criciúma devem ter em torno de 60, 70 casos de Covid agora. A ocupação de leitos de UTI é bem pequena, eu acho que deve ter uns 3 ou 4 pacientes na UTI agora. Já tiveram pacientes que foram e tiveram alta, teve inclusive colegas médicos que tiveram o Covid, ficaram internados e tiveram alta, e nenhum deles pegou no consultório, todos eles pegaram em viagens. Eles viajaram e quando voltaram já infectados. Então, casos assim autógenos, né, de pessoas que pegaram aqui não é tanto. Agora, assim, aqui os hospitais eles fecharam para cirurgia eletiva, né? A gente voltou a operar faz mais ou menos uma semana e teve um hospital que não entrou nenhum paciente com Covid, que é o Hospital Covid Free, que é esse que está aberto agora, que é onde a gente está fazendo as cirurgias. Então, são 3 hospitais aqui grandes aqui na cidade. Um é público, 2 são privados. E aí o que eles montaram foi um esquema que os pacientes privados que tinham sintoma respiratório, eles montaram como se fosse um pré-atendimento na frente do hospital e mandavam para o outro hospital. Então, naquele hospital não entrava ninguém com sintoma. E no hospital público, eles montaram na frente. Pois não. Desculpa te interromper, mas assim, isso é uma coisa importante, porque afinal de contas, a gente quer saber exatamente como é que é o fluxo, como é que vocês estão fazendo a rastreabilidade dos casos, porque obviamente você tem um hospital Covid-free que você está dizendo, né, onde você opera. Mas o que mudou exatamente nessa rotina até do agendamento dos pacientes? Vocês têm testado os pacientes, têm feito, sei lá, tomografia pré-operatória, algum outro tipo de abordagem nesse aspecto? E eu queria perguntar também, na sequência, qual é a percepção das pacientes? Quer dizer, claro que aí está, como você mesmo colocou, está bastante tranquilo, mas a percepção daquilo que elas recebem, das informações da televisão, enfim, como é que você aborda isso para os seus pacientes? Então, isso foi uma grande discussão que a gente teve aqui, inclusive com os anestesistas. Como todo mundo sabe, não tem exame para todo mundo. Então, os hospitais privados, os laboratórios daqui receberam alguns exames. Os médicos, a maioria foi testada, inclusive eu e o Eduardo, a gente foi testado por Covid. A gente achou que era IgG positivo, a gente é IgM negativo. E a percepção que eu tenho das pacientes é que, assim, existem pessoas que acham que não é tudo isso, acham que há um exagero nas mídias,
São pacientes que estão um pouco mais tranquilas. E tem aquelas pacientes que realmente ficaram apavoradas, que estão com muito medo, estão com muito receio. O meu sogro mora numa cidadezinha pequena, perto de Criciúma, ele é agricultor. E ele, assim, na cidade deles não tem caso de Covid. E eles estão muito preocupados com a situação toda. Mas não tem nenhum caso na cidade, mas todo mundo lá usa máscara, todo mundo está se cuidando, todo mundo lava a mão, eles não estão se visitando, eles evitam sair de casa. Então, existem os dois lados da moeda, né, André? Tem aquelas pessoas que acham que está exagerado, tem aquelas pessoas que acham que parece que o mundo vai acabar amanhã, que isso é uma coisa assim que passa até com o vento. O que a gente tem orientado no consultório são mais ou menos aquelas orientações que vieram da sociedade. Então, a gente está atendendo só com horário marcado, eu atendo num dia, ele atende no outro para evitar excesso de paciente no consultório, a gente pede para não levar acompanhante, ou se tiver que levar acompanhante, levar um acompanhante que não seja do grupo de risco. A gente está fazendo uma campanha por conta própria de distribuição de máscara, de pano. Então, a gente tem máscaras no consultório, a gente dá para as pessoas e os pacientes que chegam sem máscara, a gente orienta a usar as máscaras. E mantendo aquela coisa, tirar tudo que tem de compartilhamento no consultório, tudo é descartável, luva. Aí aqueles cuidados ambientais. No hospital, o fluxograma está um pouquinho diferente. A gente meio que não está fazendo o esquema de hospital dia, os pacientes operam, eles ou saem da recuperação e vão direto para o quarto, ou eles já vão para casa. Só estamos fazendo cirurgia pequena, cirurgias até 2, 3 horas, e não estamos deixando nenhum paciente internado. Tá? Então, são mais ou menos esses os cuidados que a gente está tendo. A gente acabou optando não testar todo mundo, porque, primeiro que os planos de saúde não estão cobrindo, os pacientes teriam que fazer tudo particular. E não tem exame, assim, não tem tanta oferta de exame quanto a gente gostaria que tivesse. Fizeram uma amostragem aqui na cidade, no estado inteiro eu acho que eles fizeram, e a estimativa deles é que só 2% da população da cidade entrou em contato com o Covid. Porque testaram 500 pessoas aqui aleatoriamente em bairros diferentes e a estimativa deles foi essa de 2%. A gente acha que é muito baixo. Então, talvez a incidência baixa aqui seja porque realmente o vírus não está circulando na cidade. Me diz uma coisa, os teus filhos estão tendo aula em casa? Como é que está a tua casa hoje? Como é que está? Bagunçada. Então, na verdade, o meu filho, ele está em casa, ele fica em casa o dia inteiro. A minha cunhada mora comigo, né? Ela me ajuda em tudo. E a gente meio que está se distribuindo. Eu tenho uma moça que faz que é minha empregada, minha doméstica aqui em casa, ela vem alguns dias da semana para dar uma geral na casa, mas no dia a dia não. Até porque os transportes públicos aqui da cidade ainda não voltaram a funcionar. O meu filho está tendo aula em casa, ele tem 7 anos. Você imagina o que é uma criança de 7 anos fazer aula online. Então, ele tem aula de inglês online, aula do colégio online, até aula de cubo mágico dá para fazer online. Eu confesso que assim, eu não vejo ele absorver muito conteúdo, é mais sentar e fazer tarefinha. Mas é uma forma até dele ver os amiguinhos, dele ver os colegas. Por sorte, eu moro numa casa, então ele tem mais espaço assim para brincar, mas ele sente muita falta dos colegas do colégio, da rotina, né, do dia a dia. Queria te perguntar se vocês enxergam a possibilidade de pacientes de outras localidades começarem a se deslocar para a sua cidade, uma vez que você está operando e na cidade delas elas não podem fazer a cirurgia. Se você sente que pode haver esse fluxo e como é que vocês vão lidar com isso, porque isso seria talvez uma forma de romper esse isolamento. Pois é, na verdade, Felipe, é que Santa Catarina está vivendo uma realidade um pouco diferente. Então, aqui no estado, praticamente todas as cidades já liberaram as cirurgias eletivas. Então, em Florianópolis, eles já estão operando cirurgia eletiva, em Joinville já está tendo cirurgia eletiva, em Tubarão está tendo cirurgia eletiva. Então, o fluxo que a gente percebe é mais de pacientes de fora do Brasil querendo vir para cá.
essa região aqui, como é uma região de imigrantes, né, tem uma colonização muito grande de italiano, de polonês, eles têm parentes aqui, tem pai, irmão, tio, mas eles moram fora, eles trabalham na Alemanha, na Inglaterra, na Itália, e eles, quando eles vêm para cá, para o Brasil, eles geralmente vão no médico, vão no dentista, eles vão no ginecologista. Então, esse público, até por uma questão de câmbio, né, o câmbio para eles está muito favorável agora, é um público curado, e a gente está fazendo atendimento por telemedicina. Eles estão se programando para vir daqui a alguns meses para cá, para o Brasil, para fazer cirurgia. Mas a gente nota mais o fluxo de pessoas vindo de fora, querendo vir de fora do país, do que das outras regiões. Aqui tem uma peculiaridade que em São Paulo, talvez a capital tenha. Existem os municípios pequenos aqui, de 5 mil, 10 mil, 20 mil habitantes, eles são municípios que têm uma renda per capita muito alta. Tem indústria, tem... a cidade que mora o meu sogro é a cidade do sul do estado que tem a maior renda per capita do sul do estado. É uma cidade de agricultores. Só que são mega agricultores. Tem empresas, tem facção de roupa. Então, as cidades maiores, como Criciúma, acabam sendo o polo desses municípios menores. Então, essas pessoas que moram nesses municípios ao redor da minha cidade, eles vêm bastante fazer cirurgia plástica aqui na cidade de Criciúma. Juni, a gente tem um tempo definido aqui. Quero te agradecer em nome da Regional, toda a gentileza de nos atender. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para os jovens cirurgiões, com toda essa trajetória maravilhosa aí que vocês como casal têm, de desbravar, né, o Brasil, enfim, todo esse sucesso que muito nos alegra. A gente queria que você deixasse uma mensagem para esses que estão começando a sua carreira, enfim. Tá. Então, antes só de eu deixar a mensagem, eu só queria agradecer pela lembrança. Eu conheço todo mundo que está aqui conversando comigo. Eu conheço o Felipe, a Aneta, você. Eu tenho muito carinho por todos vocês. E embora eu esteja morando em outro estado, o meu vínculo ainda é com onde eu fiz a minha formação, que é com São Paulo. E eu tenho grandes amigos, inclusive está me devendo uma visita. Quando vocês vierem para Santa Catarina, eu convido vocês para virem aqui, dar um pulinho em Criciúma. Aqui é uma cidade, a cidade é conhecida como a cidade do carvão. Então aqui tem mina de visitação, a serra é aqui do lado. Então tem umas coisas legais para fazer aqui. Então quando vocês vierem para Santa Catarina, está aqui o convite, tá? Então, a mensagem que eu deixaria para os cirurgiões plásticos mais jovens é que eles planejassem a carreira. É uma coisa que a gente não para muito para pensar, né, quando a gente termina, né, onde que eu estou e onde que eu quero estar. Nunca esquecer que a gente só está aqui por causa do paciente. Então, nunca esquecer quem que é o personagem mais importante de tudo isso que nós fazemos. Então, normalmente, quando a gente vai agregar alguma coisa no consultório, quando a gente quer aprender alguma coisa nova, geralmente é para poder oferecer algo melhor para aquelas pessoas que confiaram na gente e que vão com a gente porque acham que nós vamos cuidar muito bem deles. Então, se atualizar, continuar estudando. Eu moro no interior, mas não é porque eu moro no interior que eu não consigo oferecer para o meu paciente uma medicina de ponta. Então, todas essas ferramentas que a gente está usando, a parte de trabalho, de congresso. Então, isso é uma coisa que eu acho que é muito legal, apesar de eu estar aqui. E a mensagem que eu queria deixar para eles é isso: planejem a carreira, estudem, se atualizem e pensem onde que vocês estão e onde que vocês querem estar. Aqui, conversando comigo, estão mestres da cirurgia plástica. Eu me espelho assim, em vários de vocês. E vira e mexe, acho que com a Aneta, não faz acho que 2 meses que eu tirei uma dúvida, perguntei sobre um caso. Então, a gente tem toda essa possibilidade, né, de se comunicar e de poder trocar informação. Então, eu acho que isso é muito precioso. Então, a mensagem que eu quero deixar é exatamente essa. É que, independente do quanto que você trabalhe, de onde que você está, para você não perder as suas raízes e não se acomodar, sabe? Não ficar no status quo. Você querer sempre melhorar, sempre querer evoluir.